Por que a Fórmula 1 não tem cockpit fechado? Como sabem, a Fórmula 1 é um esporte que depende principalmente da alta velocidade dos carros, obviamente, uma corrida. É uma categoria que faz parte das mais rápidas do automobilismo mundial, o que exige bastante dos pilotos. Por causa disso, protegê-los é uma tarefa fundamental para a manutenção saudável do automobilismo. E uma das dúvidas mais aleatórias e até pertinentes da Fórmula 1 é: se temos uma categoria que preza tanto pela segurança dos pilotos, por que o cockpit inteiro não é fechado? Temos vários dispositivos de segurança para proteger os pilotos de Fórmula 1, mas ainda não chegamos na parte de ter o cockpit fechado. Se você sempre quis saber o porquê, esse vídeo é para você. E até rimou. Primeiro de tudo, temos que deixar uma coisa bem clara aqui. A Fórmula 1 sempre está em busca de melhorias da segurança. O desejo pela alta performance anda de mãos dadas com a da alta segurança, por mais que algumas vezes isso tenha falhado em determinadas oportunidades. A partir da década de 90, a Fórmula 1 investiu muito mais pesado na proteção dos pilotos em casos de acidentes com outros ou até mesmo com os muros. Ainda mais depois que alguns incidentes deixaram o público, a Fórmula 1 e todo mundo em choque. Talvez o exemplo mais brando disso foi o que aconteceu com Felipe Massa em 2009, quando uma mola se desprendeu do carro de Barrichello na Hungria e acertou em cheio o brasileiro no supercílio. O piloto estava de capacete, mas este não foi capaz de segurar todo o impacto. E sim, gente, eu sei, parece óbvio, mas eu precisava frisar essa informação. Eu sei que os pilotos usam capacete. Fique tranquilo. A repercussão disso foi a implementação de uma proteção extra na viseira, a fim de proteger principalmente a cabeça dos pilotos, mas também evitar uma lesão séria por algo do tipo, como foi o caso da mola. Só que isso em si abriu uma discussão. A Fórmula 1 precisa, a partir daquele momento, investir num cockpit fechado, e assim ela passou a testar algumas alternativas, como uma cápsula similar ao que os caças usam, sim, os aviões, já que os carros de Fórmula 1 também são aviões invertidos, então por que não tentar isso? Mas nesse caso a ideia foi abortada, o que no final foi só um dos motivos para a implementação do halo. E assim como acontece em algumas outras áreas, determinadas mudanças são aceleradas depois que algo bem sério acontece. Infelizmente, em 2015, várias questões que envolveram o acidente do final de semana do Japão no ano anterior, Jules Bianchi perdeu a vida após repercussões de uma batida frontal com um trator. Daí em diante, a busca e a discussão pela proteção, principalmente da cabeça dos pilotos, passou a ser tema principal desse meio. E aí as coisas começaram a aparecer. Em 2016 e 2017, a FIA e as equipes testaram algumas alternativas, como um escudo mesmo, um shield, testado pela Ferrari, mas que não foi favorável. Vettel reclamou da visibilidade. E a Red Bull criou o Aero Screen, que terminou sendo adaptado para ser usado na Fórmula Indy, outra categoria que passou por uma fatalidade em 2015 e que queria apostar na segurança quase que total dos pilotos. Dessa forma, ela passou a usar um cockpit quase que fechado, enquanto a Fórmula 1 escolheu o halo após testes envolvendo situações de pista a partir de 2018. E só para deixar claro, eu estou pegando um pouco no pé nessa questão de halo e de windscreen, sendo que a Indy também usa halo, tá? Eu só estou fazendo essa diferenciação porque, enquanto a Indy usa um aero screen misturado com halo, a Fórmula 1 usa apenas o halo sem a windscreen. Por isso que eu estou dizendo que a Fórmula Indy tem um cockpit quase fechado, enquanto a Fórmula 1 ainda tem um cockpit aberto apenas com halo. Essa é a diferença. Mas por que ela fez diferente? De acordo com o que pesquisei, a FIA tem seus motivos que já foram testados. Além disso, a refrigeração dos carros seria um problema, por isso que ela não fechou tudo. Para se ter uma ideia, na Indy os carros têm canais de refrigeração pelo bico, além de um sistema que despeja ar direto na cabeça dos pilotos, através de furos no capacete. Em adição, a retirada dos pilotos de dentro do carro da Fórmula 1 também é facilitada pelo halo ser mais aberto. Então, por ser uma questão de administrar a estrutura e facilitar a retirada dos pilotos, e por ter dados para justificar isso, ela não fez. Mas claro, o halo não seria adotado sem polêmicas. Assim que anunciado, vários pilotos e comentaristas reclamaram daquilo e que esteticamente os carros ficariam feios. Na verdade, alguns até falaram que a velha Fórmula 1 tinha ido embora por causa daquele halo, ou comparavam sempre com sandálias havaianas naquele período, o que até rendeu uma ação da empresa de sandálias com a Racing Point na época, bem pensada por sinal.
Só que, no fim, o efeito do halo foi quase que imediato e benéfico, contra tudo e contra todos. Foram vários os casos em que os pilotos foram salvos diretamente por eles, como Hamilton, Zhou, Leclerc, Grosjean e muitos outros por aí, e até mesmo outras categorias que também adotaram o halo depois disso. O que nos leva a outro ponto. Como que não pensavam nisso antes de 2018? Se você passou a ver Fórmula 1 depois de 2020 ou 2021, não recomendo que veja as corridas antigas sem superar o fato de que não existia halo naquela época. Se é estranho para quem não tinha halo nos carros, é ainda mais para quem já está acostumado ao halo. É sempre um susto, um pensamento de o que eles tinham na cabeça de não proteger os pilotos. Enfim, eram outros tempos, e assim a Fórmula 1 evolui, sempre buscando a segurança dos pilotos conforme o tempo vai passando. E o halo faz muito bem o seu serviço de proteção como ele deve ser feito. Ele é uma peça de titânio que aguenta até mesmo 12 toneladas de impacto, então a gente está falando de uma peça muito forte, se não me engano é a mais forte do carro, justamente para aguentar todo tipo de situação que possa colocar um piloto de Fórmula 1 em risco. E a gente conseguiu ver isso em vários exemplos, como já citei aqui agora. Como, por exemplo, no caso do Zhou, em que o Santo Antônio do carro dele não conseguiu aguentar a pressão e foi o halo que o manteve seguro naquela situação extremamente assustadora em Silverstone 2022. A gente também está falando do caso de Lewis Hamilton após um incidente com Max Verstappen em Monza, o que poderia ter terminado numa tragédia, além de Grosjean, que depois de tudo aquilo que ele passou no Bahrein em 2020, o halo teve função determinante na manutenção da situação segura no caso do Romain Grosjean. E claro, o Romain Grosjean ainda está vivo para contar essa história e ele deve muito ao halo naquele processo, já que o carro passou pelo meio do guarda-reio naquele dia. Foram vários os exemplos em que o halo salvou não só uma vida da Fórmula 1, como também a categoria de um desastre. No fim, esses são os motivos da Fórmula 1 não ter cockpit fechado. Controle da situação, controle também da refrigeração dos pilotos e também a FIA tem dados para provar que de fato o halo é eficiente nesse caso. Apesar da Indy ter partido para um outro lado, ambos fazem o seu papel. Além disso, te contei também a história do halo e como ele ajudou a Fórmula 1 a evitar tragédias na categoria e nas outras também. Aconteceu coisas na Fórmula 2 também. E é isso. Se gostou desse vídeo, clica no like, se inscreve aqui e comenta aqui embaixo qual foi a sua experiência ao ver o halo entrar na Fórmula 1 e qual foi a sua primeira opinião. Quero saber se você mudou de ideia. Comenta aqui e eu te vejo no próximo vídeo aqui do F1. É sério, toda vez que eu vou assistir alguma corrida antiga, eu fico me perguntando aonde está o halo. Como que não se perguntavam como eles iam proteger a cabeça dos pilotos, porque ficava muito exposto. Enfim, colocaram halo. Mas toda vez que eu for assistir, eu vou ficar me perguntando aqui.